Boa noite, saudações vascaína, Rocha na voz, no canal Vasco de Verdade, trazendo para vocês mais um giro de notícias. Galera, amanhã, Vasco, às 8 da noite, em São Januário, com o mando de campo do Madureira, tá? Jogará pela quinta rodada. Vou falar para vocês aqui a lista de relacionados, tá? Começando para quem está de fora, tá? Tem uma surpresinha aí. Quem está fora da lista de relacionado para amanhã: Coutinho, PH segue de fora, Matheus França, que não fará falta alguma, Alan Saldívia e o GB, tá ok? Não sei se o GB é por algum aprimoramento físico, tá? Não sei. O PH, eu estou um pouco desconfiado, tá? Já a notícia que está correndo aí é que o Palmeiras, a Leila Pereira, está interessadíssima em contratar o PH. Embora ele tenha falado que ele quer permanecer no Vasco, porque foi no Vasco que ele surgiu para o cenário, né, nacional e chegando na seleção brasileira. Porém, a gente sabe como funciona, né? Você recebe uma proposta para ganhar um pouco mais, você vai analisar e você vai acabar indo ganhar um pouco mais. Então, eu espero de verdade que o Vasco não libere PH para o Palmeiras. Até porque, além de estar, né, se desfazendo do excelente jogador, mesmo que ele venha numa fase ruim, esqueceu o futebol dele na seleção, mas em algum momento ele vai voltar o melhor futebol, vai estar reforçando, né, um concorrente direto no Campeonato Brasileiro. Então eu não concordo com a saída do PH para o Palmeiras. Se for dele sair, que ele saia para um time da Europa, da Arábia, enfim. A lista de relacionados, tá? Ela tem Léo Jardim, Daniel Fusato e o Pablo, Robert Renan, Vitor Cuesta, Vitor Luiz, Puma Rodrigues, João Vitor Mutano e aí vem o Robert, o Cauã Barros, Thiago Mendes, Hugo Moura, JP, Johan Rojas, Guilherme Estrela, Andrei Fernandes, Brenner, Marina Nestroza, Andrés Gomes, Nuno Moreira, Diego Minite. Esses são os relacionados para o jogo de amanhã, tá? Às 8 da noite contra o Madureira em São Januário, tá ok? O jogo vai ser em São Januário, porém o mando de campo é do Madureira, tá? Como já informei. Galera, o Piton, o Vasco trazendo o Cuiabano, corre grande chance dele ser dispensado. Eu não dispensaria o Lucas Piton, tá? Eu não dispensaria, tá? Dispensaria o Vitor Luiz, aliás já era para ter se desfeito dele, tá bom? O Lucas Piton eu não dispensaria. Por quê? O Lucas Piton poderia ser um reserva de luxo. Em algum momento ele vai acordar, vai jogar bola. Às vezes o banco de reserva faz bem para o atleta. Então eu acho que o Lucas Piton ele não deve sair. Uma outra pergunta aqui, uma pergunta que eu quero deixar para vocês é sobre o Fernando Diniz. Merece ou não merece ser demitido? Eu vou pelo ponto de vista que ele não tem que ser demitido agora. Merecer ele merece, tá? Mas o meu ponto de vista sobre o futebol é que ele não deve ser demitido agora. Vou te mostrar o porquê. Ele ligou pro Marina Nestroza, ligou pro Brenner, tá? Porque o Brenner só veio para o Vasco porque o Diniz está no Vasco e ligou para ele. Porque se não fosse o Diniz, o Brenner não ia vir, gente. Não confundam as coisas. Eu tenho visto aí vários canais aí falando que tem que mandar o Fernando Diniz embora, que tem que demitir. Mas pensa bem, Fernando Diniz, o Ademar Lopes trabalha muito bem. Se não fosse Fernando Diniz, o Ademar Lopes iria contratar os jogadores que estão no Vasco no momento? Provavelmente não. Por quê? O Marina Nestroza só veio por causa da ligação do Fernando Diniz. Tá?
O Brenner só veio por causa da ligação do Fernando Diniz. O Marília Inestrosa nem tanto, porque ele foi bem claro, o Vasco foi o clube que se interessou e que demonstrou que queria contar comigo. Tá? E tanto que ele até fala que ele já vinha conversando com Ademar Lopes desde junho. Então, porém, o Brenner só veio por causa do Fernando Diniz. O Johan Rojas também veio. Então, quer dizer, o Fernando Diniz, ele tem uma boa, né? E vem atuando bem, bastante, ali junto com o Felipe e com o Ademar Lopes. Ou seja, eu prefiro apostar em mais um pouco de tempo para ele trabalhar, tá? Devido às contratações que estão chegando. E dando um tempo para ele trabalhar com os jogadores que ele pediu, eu acredito que o Vasco vai melhorar. Porém, a diretoria tem que ser dura com ele, tá? Senhor presidente, Pedrinho, Felipe, Ademar Lopes, cobre uma mudança de postura do Fernando Diniz, tá? Porque ele não pode ficar cobrando o jogador dessa forma, que ele cobrou ao vivo, tá, na beira do campo. Não é dessa maneira. Uma parada técnica, o pau pode quebrar à vontade dentro do vestiário. Ao vivo não pode acontecer dessa forma. Não pode. Uma parada técnica, ele tem que chamar, pegar a prancheta dele e explicar o que está acontecendo de certo e de errado. Ó, o certo permanece e o errado, ó, vamos modificar, vamos fazer isso, 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 isso. Ponto. É para melhorar, para ajudar a acalmar os ânimos dos jogadores que estão ali nervosos. Mas não, ele faz o favor de fazer um show daquele e o time volta a jogar e não volta bem. E o Nuno apaga de vez. E ele não pode destratar o Nuno dessa forma, porque o Nuno está jogando mal. Porque o Nuno pela ponta esquerda jogou bem todos os jogos. Depois que botou o Nuno para a ponta direita, acabou o futebol do Nuno. Aí não tinha pessoas para colocar, não tinha atleta para colocar na ponta direita. Beleza, mas agora tem, pô. Agora tem. Então, o que acontece? Não pode destratar o Nuno Moreira dessa forma, cara. É mais fácil conversar com ele, olha só. Eu quero te utilizar pela ponta direita porque o Andrés Gomes vai me dar mais velocidade. E agora na ponta direita veio o Marino. Então o que eu vou fazer? Vou te colocar no banco, você vai entrar no segundo tempo pela ponta esquerda. Simples assim. E outra coisa, aí pega os melhores jogadores que jogam na ponta, que o Nuno é ponta, né? A ponta de construção, e faz a meia. E pega o Coutinho e coloca lá atrás para fazer a saída de bola. Lá atrás. Aí quando a bola chega no Lucas Piton, descosta pro lance, pro meio de campo, o Lucas Piton pega e enfia aquela bola, né, pro Vitor Cuesta, que não consegue chegar na bola, o Lucas Piton não consegue tocar a bola certa, e aí e a gente toma o segundo gol do Mirassol. Então é inadmissível. Fernando Diniz tem que pegar e parar com essa mania feia, tá, de fazer saída de bola e colocar os nossos melhores jogadores lá atrás da linha da bola. Quando a bola chegar no meio de campo para frente, quem que vai conduzir essa bola? Quem estava espetado na ponta ali, pelo lado no meio do campo? O Puma Rodrigues e o Andrés Gomes. 2 jogadores contra 3 do Mirassol, no lance. Então, se vocês puxarem um lance aí, vocês vão ver. Tá? Então, Fernando Diniz ele tem que mudar o esquema dele de jogo. Não parar com essa mania de ficar trazendo o Coutinho lá atrás na defesa para poder buscar jogo e fazer saída de bola. Porque eu fico vendo as pessoas criticar o Coutinho, mas parece que as pessoas não entendem, cara. Não entendem. Analisa o jogo, analisa os fatos. Por que o Coutinho não está rendendo, não está fazendo gol, não está decidindo o jogo? Porque ele está jogando longe demais do gol. Põe o Coutinho para jogar mais perto do gol, que ele vai fazer 2 gols por jogo, vai fazer 1 gol, vai dar assistência. A mesma coisa o Nuno Moreira. Põe o Nuno Moreira para jogar mais próximo do gol, pô. Quantos gols o Nuno Moreira já entregou pro Vasco ano passado? A forma do Fernando Diniz jogar é que tá acabando com o futebol do Vasco, tá acabando com os atletas. Porque ele é um cara super teimoso. Ele colocou uma coisa na cabeça dele, uma forma, um estilo de jogo, e é aquele estilo de jogo ali até o final. E eu falo para vocês com toda a convicção do mundo. Gente, eu já fui treinador de futebol amador. Tá? Eu tive um time
no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, chamado Ajax. Em 8 meses, nós chegamos numa semifinal de campeonato e chegamos numa quarta de final de um torneio. Tá? E só não fomos campeões no segundo campeonato que disputamos, por causa da organização do campeonato, interrompeu o campeonato em andamento. Então, o que acontece? Quem me acompanha daí do Rio de Janeiro aí, na área de Belford Roxo, sabe do que eu estou falando. É muito simples o beabá do futebol. É muito simples. Cada jogador fazer aquilo aonde jogar na sua posição onde se sente melhor, fazer o beabá, o simples. E o treinador tem que saber, tá, analisar e mudar a formação tática, mudar o esquema de jogo de acordo com o adversário. O Fernando Diniz, todo jogo é o mesmo esquema tático, é a mesma formação, é a mesma coisa. Só muda o nome, porém a tática, o estilo é o mesmo. Vou respaldar aqui, ó, Dorival. Hoje foi campeão em cima do Flamengo. Segundo a mídia, segundo, né, o maior clube brasileiro, né? Poderoso elenco, poderosíssimo elenco do Flamengo, tá? Não vou negar, beleza. Porém, o Dorival sabe. Cara, pra mim, o técnico que mais inteligente que tem no futebol brasileiro hoje, pra mim é o Dorival Júnior. Pra mim é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, pra quem não sabe, pra quem não lembra, os mais novos, foi o treinador que fez o Vasco subir no primeiro rebaixamento em 2008. O Vasco foi rebaixado em 2008, 2009 o Vasco sobe. Então, foi isso mesmo? 2008. Não me recordo. Acho que foi 2008. Sim, 2009. 2009 o Vasco estava disputando a Série B. Tá? E nós fomos campeões na Série B com o Dorival. Então, por que eu falo para vocês que para mim ele é o melhor treinador no momento? Por causa disso daí, ó. Ele organiza o time de acordo com o seu adversário. Tá? De acordo com o seu adversário. O que ele fez contra o Vasco na final da Copa do Brasil? Deixa o Vasco vir para cima. Deixa vir para cima. O Vasco foi para cima. Uma bola invertida. Acharam o Yuri Alberto. O Yuri Alberto correu. O Vitor Cuesta não conseguiu acompanhar. Tomamos o primeiro gol. No segundo gol, aquela infelicidade ali do Cauã Barros, tá? O Breno Bidon conseguiu fazer aquela linda jogada e achou lá o Mateuzinho cruzou na área, o Memphis Depay deu o carrinho e chegou no segundo gol. Então, ele armou o time para poder jogar em cima da falha do Vasco. E hoje fez a mesma coisa, armou o time para jogar em cima da falha do Flamengo. O que ele fez? Armou o time do Corinthians e neutralizou o Jorginho, porque o Jorginho é o pensador do Flamengo. A bola não estava chegando no Jorginho para o Jorginho poder municiar o Arrascaeta. Ou seja, o Jorginho e o Arrascaeta não conseguiram jogar. Nisso que o Jorginho e o Arrascaeta não jogaram, o Flamengo não jogou, tá? E aí, parabéns, né? Parabéns para a CBF, que teve ali a expulsão correta, muito justa, pela agressão ali do Carrascal, que esse cara aí, ele joga a bola, porém ele é muito maldoso, que não é o primeiro lance que ele, né, já teve lances passados aí piores, e que não deu em nada pro Flamengo, não deu em nada, tá? Então, parabéns à CBF. E é isso, Dorival Júnior, mais uma vez campeão. Vamos contar comigo quantas vezes o Dorival foi campeão aí, cara? Copa do Brasil com o Flamengo. Libertadores com o Flamengo. Copa do Brasil com o São Paulo em cima do Flamengo. Copa do Brasil com o Corinthians em cima do Vasco. E Supercopa com o Corinthians em cima do Flamengo. Ou seja, ele já ganhou um título em cima do Flamengo, agora com o Corinthians. Ganhou um com o São Paulo. E ganhou mais um título com o Flamengo. 2 títulos com o Flamengo. O maior
o técnico mais vencedor no momento no Campeonato Brasileiro, depois do Abel Ferreira, tá? E do Felipe Luiz. Então, tá entre o top 3 ali, os 3 técnicos, tá? Então, galera, olha só. É isso que eu tô falando. O treinador ele tem que saber armar o time de acordo com o adversário. E o Fernando Diniz peca nisso. Segunda-feira, amanhã, vamos jogar contra o Madureira. Praticamente 3 pontos de ganho, tá? Porém, quinta-feira tem a Chapecoense que deu de 4-2 no Santos. Vamos ver como que o Vasco vai se suportar. O jogo vai ser em São Januário. Mas a gente sabe que a Chapecoense tem um time que tem garra, força de vontade, tá? Tem saúde. E o Vasco não vem tendo essa saúde. Amanhã, o Johan Rojas jogará no meio de campo no lugar do Coutinho. Até porque o Coutinho não foi relacionado, então acredito eu que o Fernando Diniz fará essa modificação aí. Então eu espero que, né, que as coisas fluam da melhor forma para o nosso lado. Tá bom? Agora eu queria ressaltar aqui uma situação, galera. Queria ressaltar aqui uma situação sobre o Pedrinho, a diretoria do Vasco. Tava conversando com um amigo hoje, flamenguista, tá? Flamenguista. Ele me falou a seguinte coisa. Cara, eu acredito que o Pedrinho vai levantar o Vasco. Um flamenguista me falou isso. E eu falei, cara, é tudo que eu mais quero. Sabe por quê? Porque nesses 25 anos aí que o Vasco tá nessa draga, tá? Não tivemos um treinador, um presidente que bateu o pé, bateu na mesa para poder melhorar o Vasco. Tivemos a tentativa do Roberto Dinamite, tá? Em 2011 ali. Chegou até a ser campeão da Copa do Brasil. Fomos vice do Brasileiro por causa de uma roubalheira, tá? E depois o Roberto Dinamite teve que se desfazer do time. O melhor time pós 98-2000. O melhor time que o Vasco já teve. Pós 98 a 2000. Por quê? O Roberto Dinamite, ele não conseguiu tirar os câncer de dentro do Vasco na época da sua presidência, na época do seu mandato. Ele não conseguiu, tinha muita gente contra ele. Tá? Ele tentava fazer algo a favor do Vasco e os conselheiros beneméritos contra. Nós que somos vascaínos, nós sabemos disso. Sabemos como que é podre a política do Vasco, como que é suja, tá? Porque se vocês lembram bem, quando o Campelo assumiu no segundo mandato, no primeiro mandato o Campelo perde pro Júlio Brandt. No segundo mandato ele perde pro Levenciano, tá? O Levenciano ganha do Jorge Salgado, mas não assume. Então, galera, é muito podre a política do nosso clube, muito podre, tá? Então, o Pedrinho, tá? Por ele ser presidente numa época em que a SAF estava comandando o Vasco, tá? Por que eu vejo dessa forma? Ninguém queria ser presidente do Vasco para cuidar de piscina, como foi falado. Então, para cuidar de piscina, como muita gente ele desistiu, né? Aí ficou só o Levenciano ali disputando com o Pedrinho, enfim. O Pedrinho ganha, obviamente, né? A chapa sempre Vasco ali. Então, ele ganha e aí quando ele assume, ele já vê que a 777 estava falida, tinha vários furos e várias coisas erradas e o Pedrinho foi o homem suficiente para combater tudo isso e lutar pelo um Vasco melhor. E ele vem lutando e vem fazendo o melhor para o Vasco, tá? Então, galera, eu como vascaíno de verdade, eu apoio, cara, essa diretoria. Eu apoio essa diretoria, eu torço para que eles consigam melhorar o nosso clube. Porque eu quero ver o Vasco novamente no topo, lutando por título. Perdemos para o Corinthians sim, mas foi muito maravilhoso, cara, relembrar. Ter a sensação que estávamos disputando o título, algo importante novamente, sabe? Foi maravilhoso. Da onde eu assisti o jogo, eu morava no Rio, nascido e criado no Rio de Janeiro.
E hoje eu moro aqui em Joinville, Santa Catarina. Tá? Eu participo ali da sede da Capitania Vasco Joinville. Estávamos ali reunidos ali cerca de quase 600 pessoas. E foi maravilhoso o momento ali. Né? Perdemos o título, mas tinha bastante vascaíno. Joinville tem bastante vascaíno, cara. Muitos vascaínos mesmo. Temos duas sedes aqui de torcida. Tá? Temos a Capitania Vasco Joinville e temos a Vascoville, beleza? Então é bastante vascaíno que tem em Joinville e Santa Catarina. Então, galera, eu quero falar para vocês e deixar claro para vocês esse fato. Vamos acreditar, vamos continuar torcendo, tá? Quem ora, ora, quem faz suas rezas, fazem suas rezas. Vamos acreditar que o Vasco vai voltar a trilhar um caminho de glória, tá? Um caminho de títulos. Vamos confiar. E o Fernando Diniz, ele vai ganhar mais um tempo aí, tá? Eu acredito que o Pedrinho não vai mandar ele embora agora, porque vai ser dado esse tempo para ele poder trabalhar com os jogadores o qual ele ajudou a trazer. Beleza? E boa noite para vocês. Vitória Vascão, saudações vascaína. Até amanhã. Não se esqueça, você que chegou até aqui nesse final do vídeo, vá lá embaixo, se inscreva, ativa o sininho da notificação, curte, comenta, compartilha, hype o vídeo, me ajuda a bater a meta aí de likes, tá bom? 50 likes aí nesse vídeo, por favor. Valeu, fui!